Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é quarta-feira é o dia de diversidade aqui no canal. Quando eu falo diversidade, na verdade as nossas entrevistas são mais voltadas ao público LGBTQIA+, né? Porque diversidade engloba mais coisa, mas aqui a nossa diversidade é focada mais aqui no público LGBTQIA+, e hoje eu vou conversar com o Alex Rodrigo. Alex, obrigado por você ter aceito vir gravar com a gente. E o Alex, ele é acadêmico de Direito, está se graduando em Direito, e ele se percebeu gay mais ou menos com 13, 14 anos, não queria ser gay, tentou alguns relacionamentos hétero, mas teve a primeira experiência em um relacionamento com um outro homem por volta dos 16, 17 anos. Isso, exato. E depois contou para a família dele um pouquinho mais tarde, então, as questões do exercício da sua sexualidade. Alex, conta pra gente como que você começou essa percepção de ser gay aos 14 anos. Foi complicado, eu percebi na escola, né? Eu olhava os rapazes mais velhos e sentia atração, achava bonito e não tinha a mesma percepção com as mulheres, com as meninas, né? Mesmo da minha idade ou mais velhas. Então comecei a pensar o que poderia acontecer, o que poderia estar acontecendo na verdade, porque eu não tinha instrução na minha casa. Minha avó, uma senhora religiosa, evangélica, minha família também, né, faz parte da igreja, então esse assunto de diversidade não era tratado dentro de casa. Porque tinha uma questão religiosa... Exato, bem presente, bem forte. E na escola também não era um assunto debatido como é hoje, né? Não se tinha militância dentro de escola, os professores também não informavam, não passavam a respeito. Então, a internet também não era tão presente como é hoje, então foi um processo solitário, né? Eu fui descobrindo, eu fui pesquisando, entendendo com o passar do tempo. E aí, em que momento você falou, bom, realmente é isso, realmente eu gosto de pessoas do mesmo gênero que eu gosto de beijar homem, ou foi com que momento? Isso foi mais forte, mais presente quando eu conheci o meu atual namorado. Eu tinha 24 anos, nos conhecemos e a minha família não sabia da minha sexualidade. Então eu senti a necessidade de contar, de conversar com a minha avó, com meu pai, porque minha avó sempre estava perguntando, eu estou percebendo que você está saindo, né? Quando você vai trazer ela aqui em casa para a gente conhecer? Então essas perguntas começaram a ficar mais presentes, né? Isso mais ou menos você estava já namorando, tinha quanto tempo? Eu tinha um mês de namoro. Um mês de namoro. Minha avó já cobrando que eu levasse a pessoa em casa para conhecer, né? E aí, hoje você tem quantos anos? Hoje nós temos 3 anos de namoro. Vocês namoram já há 3 anos? Há 3 anos. E sua família hoje conhece seu namorado? Totalmente, totalmente. Meu pai, minha mãe, minha avó, as duas famílias ficaram muito próximas depois disso. Mas ao início, há 3 anos atrás, ele ainda estava namorando em segredo? Foi difícil. Foi difícil porque eu cheguei um dia para minha avó, um domingo de manhã, sentei com ela e conversei. Falei, vó, tem um negócio para conversar com a senhora. Num domingo de manhã? Domingo de manhã. Aí então vamos conversar. Falei, vó, eu estou namorando, estou conhecendo uma pessoa, só que não é uma mulher. Ela levou aquele choque, né? E ela falou, olha, eu respeito a sua decisão, a sua felicidade, mas eu não concordo. Aquilo me deixou um pouco inseguro, mas consegui levar em diante. Depois de 7 meses, eu fazendo terapia, eu comecei o processo de terapia, porque meu pai morava em Minas. Sim. E eu aqui em São Paulo. E sua avó? E minha avó comigo em também aqui em São Paulo. Então eu contei para minha avó, contei primeiro para minha irmã, né? Depois contei para minha avó, e aí, depois de um processo de terapia, 7 meses de terapia, comprei uma passagem aqui e fui contar para o meu pai. E qual foi a importância desse processo de terapia? Muito. O processo foi muito importante porque
ajudou a quebrar os meus preconceitos. Porque a partir do momento que você entende o que é a sexualidade, se entender como um homem gay, né? Existe preconceitos dentro de nós também. Então a terapia ajudou a criar força para ir conversar com as pessoas, principalmente com meu pai, e a me entender também. A achar isso uma coisa mais normal. Eu achava que era diferente. É importante a gente frisar que ninguém escolhe ser gay. Uma pessoa que é gay ou que é lésbica, ela nasce gay ou lésbica, né? Você fala, um dia eu tive vontade e agora eu quero ser gay porque eu acho bonito beijar pessoas do mesmo sexo que eu. Não é assim. Você já nasce gay, você já nasce lésbica, ou você já nasce andrógeno, ou você já nasce com uma vontade de mudar seu corpo, no caso dos trans. E o processo que você vai construindo de aceitação começa por você. Né? E essa ajuda terapêutica foi importante para o seu processo. Exatamente, exatamente. É ter força para sair do casulo, né? Para você realmente ser quem você é, né? Quando você não é assumido, que tem os casos de crianças que a gente percebe, né, que realmente são os gays mais afeminados e tudo mais. Mas a partir do momento que você não é, você tem aquela postura porque você tem que mostrar aquela postura para sua família, até para proteger seu sentimento. Você não sabe como que as pessoas vão reagir, o que vão comentar. Então é difícil para você desconstruir isso. E dentro da terapia eu consegui fazer esse processo, foi muito importante. E com o processo terapêutico você então tomou a decisão de até Minas revelar que você era gay para o seu pai. Foi. Esse foi o meu maior desafio, né, da minha vida, porque meu pai é sergipano, tem toda aquela coisa do nordestino, de ser muito correto, tem 11 irmãos, todos com seus respectivos filhos e tudo mais. Então, dentro da família não tem esse negócio de ter gay, né? E eu ouvia meu pai fazer comentários também, né? Comentários homofóbicos. Exato. E isso me trazia muito medo. E como eu fui criado por minha avó, eu ficava com aquela preocupação dele julgar ela, né, por não ter dado uma boa educação. Que muitos homens acreditam que a gente não recebeu aquele empenho na educação suficiente para ser o homem de verdade, né? Então eu tinha essa preocupação com a minha avó também. Sim. Mas foi uma coisa que eu falei, não, eu vou resolver isso porque estava me fazendo mal. Eu não conseguia dormir à noite, tinha crises de ansiedade, sabe? Fiz endoscopia porque eu sentia muita dor de estômago e não tinha nada na endoscopia. Então chegou o momento de, é agora que eu vou conversar com ele. Saí uma sexta-feira à noite do escritório, peguei um ônibus, fui até lá, ele não sabia que eu ia. Cheguei de surpresa e falei, pai, eu preciso conversar com o senhor. E aí, pra surpresa dele, né, ele, tá, vamos conversar. Falei, pai, eu tentei me relacionar com mulheres, mas não deu, não consegui. E o medo era tão forte dentro de mim, de sofrer uma repressão dele, que eu cheguei na rodoviária e já comprei a passagem de volta para São Paulo, né? Com a insegurança, sim, porque eu falei, meu pai vai me quebrar a cara, então eu não tenho muito o que fazer aqui, então já vou voltar. E aí, cheguei nele, conversei com ele, falei, pai, eu tentei relacionamento com mulheres, mas não é o que eu gosto, não me senti bem. E meu pai não deixou nem eu concluir. Meu pai começou a chorar, me abraçou. Que lindo. E falou, você é meu filho, eu te amo e do jeito que você é, e acabou. Ninguém vai poder falar nada disso. Toma cuidado que o mundo é muito perigoso, né? As pessoas são maldosas, então tome cuidado. E perguntou se eu tinha alguém. E eu falei do meu namorado, Thiago, né, que eu tinha conhecido ele. Ele fez questão que fôssemos passar o Natal com ele lá. Levei meu namorado, levei minha sogra também. No mesmo ano? No mesmo ano que eu tinha me assumido. Só pra gente ter um marco aqui referencial de tempo. Que mês você foi conversar com seu pai e depois do Natal chega em dezembro? Quando foi o tempo aí que demorou? Eu fui em setembro. Então, depois de 3 meses... Depois de 3 meses, voltei pra lá com o meu namorado e passei a ceia do Natal lá.
O meu E pai, com meu a sua namorado, sogra também. minha sogra e minha avó. Que lindo. Minha irmã. Então foi um marco assim muito grande, porque eu nunca imaginei que eu pudesse reunir as pessoas que eu amo, sabe, numa data tão especial como aconteceu. E meu pai recebeu a gente super bem. Então inclusive isso me deu força para assumir publicamente o meu namoro, né, que nesse período completou um ano, em dezembro, né, que eu conheci o Thiago em dezembro de 2017, em dezembro de 2018 completou um ano. Aí eu assumi publicamente o meu namoro. Então, por com um ele. ano você teve um namoro secreto. Um namoro secreto. E Só o os seu familiares namorado, que sabiam. ele já era assumido ou não? O seu namorado? Já. E Já incomodava ele namorar secretamente com você? Não incomodava, mas ele tinha medo da reação da minha família quando soubesse que eu era gay. Sim. Né? Então ele tinha mais receio quando eu falei que eu ia assumir para minha avó, quando eu falei que eu ia assumir para o meu pai, né, de ter uma reação negativa com ele. E muito pelo contrário, ele foi muito bem recebido por minha família, né, e hoje E você também é inserido na família dele. muito, muito bem recepcionado. Então foi um encontro da minha vida mesmo, sabe? Pelo meu relacionamento, o encontro com meu pai. Eu tenho um outro pai hoje, muito mais próximo, sabe? Um pai que me manda mensagem falando eu te amo, minha avó muito mais presente com o meu namorado, que isso me deixa muito feliz. São coisas que... E você me contou que o seu pai às vezes fazia piadas ou gracejos homofóbicos. Sim. Depois que você contou a ele que você é gay, ele continuou com esse comportamento? De forma alguma, totalmente diferente. Totalmente diferente, tanto comigo, com as pessoas que vê na rua, entende mais, sabe, mais participativo, se tornou uma pessoa muito mais compreensiva com essa questão da sexualidade das pessoas. É o respeito mesmo, né? Porque às vezes quando tem dentro de casa a figura muda, né? Então eu já tinha muito orgulho do meu pai por ter sido sempre muito trabalhador, honesto, né, uma referência na minha vida. E depois que eu me assumi, isso aumentou assim de uma forma maravilhosa. Você pode afirmar que a saída do armário virou sua vida? Muito. Eu comecei a viver depois disso. Porque é triste, né? É triste a gente viver uma vida com duplo sentido, né? Você tem que... Eu sempre fui feliz, porque eu sempre fui muito amado, tive amigos, e tenho amigos maravilhosos, mas não era eu, né? Hoje eu consigo fazer uma coisa diferente, estar com pessoas diferentes, militar, eu sou militante de partido, sabe? Eu consigo falar abertamente sobre a sexualidade, me sinto bem, me sinto completo, e acho que isso, o fato de ter saído do armário é que me deu essa liberdade. Então eu comecei a viver depois disso. Antes não. Antes então a felicidade chegou... Mais... Você sempre disse que era feliz, mas a felicidade plena chegou depois da saída do armário. Muito. Eu fico contente por ter ouvido sua história. Eu penso que se você quer sair do armário, se você não tem coragem, busca ajuda, né? Fazer terapia é importante às vezes nesse processo. E às vezes você fala assim, mas terapia é caro. Não, você consegue buscar lugares onde você faz essa ajuda terapêutica sem ter gasto financeiro. Há muitos hospitais, ONGs, instituições de ensino que fazem esse atendimento. Ou se você achar que não precisa da terapia, se você pensa que você tem força suficiente, está decidido, saia sim do armário. É muito bom você contar para todo mundo quem realmente você é. Não é isso? Com certeza. Muda muito a nossa vida. É um processo importante. Pode ser doloroso, porque eu tive muita sorte em ter tido uma família que me aceitou. Que aceitou meu namorado, mas nós sabemos que não é a realidade ainda de muitas famílias. As famílias têm, por falta de informação, né, por falta de conhecimento, às vezes acaba até expulsando, né, o seu ente querido de dentro de casa. Histórias tristes, né? Muitas histórias onde os filhos são expulsos. Aí existe até as famílias sociais que podem acolher, mas no seu caso você teve aceitação, né? E teve amor. Verdade, eu penso muito. Que é isso, é amor, né? Tudo que... Quando tem amor, as coisas se resolvem. Com certeza. Estamos
precisando muito disso, de amor, compreensão, carinho, respeito, respeito pela opinião, pela sexualidade, respeito pela pessoa. E olha, eu fico feliz que você encontrou o seu amor com 21 anos, né? Então, vocês já estão 3 anos juntos. Três Isso é anos. muita sorte também, né? Encontrar um amor tão cedo. Desejo muita felicidade para você, para o Thiago. Muito E obrigado. obrigado por ter vindo aqui contar a sua história. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Antes da gente terminar, deixa uma mensagem, se você quiser, para quem está nos assistindo. Tá bom. Passei por esse período, foi muito importante na minha vida e a dica que eu deixo é procurem ajuda, procurem se entender, procurem pessoas que gostem de vocês, pessoas que vocês sabem que pode contar, que não vai ter julgamentos, que não vai ter críticas, pessoas honestas, sinceras que vão te ajudar a passar por essa transição, né, para sair do armário de uma maneira mais confortável e feliz. E se você gostou da entrevista, clique aqui no sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Se você tem um amigo que você acha que é gay, uma amiga que você acha que é lésbica, que ainda não saiu do armário, manda esse vídeo para ele, compartilha. E continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Forte abraço para você, até o nosso próximo vídeo.